Shalom, shalom. Sejam muito bem-vindos neste canal. Eu vou responder hoje a uma pergunta. Quem é o anticristo? Quem é ele? Por que tanta importância a maioria dos cristãos estão dando a esta personagem? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Jó capítulo 2, versículo 1. Vamos iniciar nesse livro. Vou ler aqui. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Aqui o Senhor Deus dá permissão a Satanás. O Senhor Deus dá autoridade a Satanás de agir na vida do Jó, para provar a Jó. Satanás não podia antes tocar na vida do cristão Jó, do servo, do fiel Jó, que andava na integridade de Deus. Mas quando Deus lhe deu esta autoridade, esta permissão, ali ele saiu com toda a fúria para mexer na vida de Jó. Vamos abrir nossas Bíblias também no livro de Reis, 1 Reis capítulo 22. 1 Reis capítulo 22. 1 Reis capítulo 22, iniciando no versículo 19. Sim, a profecia de Micaías. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. O profeta Micaías era um profeta na época do rei Acabe. O rei Acabe era um rei rebelde. Ele tinha se afastado do caminho de Deus e levava todo o povo de Israel na rebelião, na desobediência, na idolatria, ouvindo também falsos profetas. Mas eu gostaria de chamar a vossa atenção nesse capítulo que foi registrado para nosso crescimento, nosso entendimento. Assim diz, no livro de 1 Reis, capítulo 22, iniciando no versículo 19. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Ele que fala, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe? Deus pergunta: quem vai enganar a Acabe? Para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu-lhe: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Deus dá autoridade ao espírito maligno para sair e enganar o rei Acabe rebelde. Deus dá autoridade a Satanás para ir tentar e provar Jó.
aqui no capítulo do livro de 1 Reis, capítulo 22, iniciando no versículo 19 até o versículo 23, Deus pergunta: quem vai enganar este rei Acabe? Ele é tão rebelde. O profeta Micaías não se cansa de dizer a verdade, chamar a atenção do rei, ele continua sendo rebelde. Então houve reunião no céu e o Senhor apresenta esta visão ao profeta Micaías, o profeta do Senhor naquele tempo, que estava em oposição contra todos os outros falsos profetas a quem o rei Acabe dava ouvido. E o profeta do Senhor, Micaías, naquele tempo, diz ao rei Acabe: eu vi o Senhor. Eu vou repetir, vamos prestar muito bem atenção neste capítulo, é tremendo. Ele diz: eu vi o Senhor no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Deus planeja a morte do rei Acabe. Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? 22. Respondeu o Espírito: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Deus, e não sei qual Deus foi apresentado para a igreja, porque o Deus que está na Bíblia é tremendo e nós sabemos que ele não muda. Vamos continuar. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses é aqui. Sim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, iniciando no versículo 8. Achei aqui. O 2 Tessalonicenses capítulo 2, isso, versículo 8. Vamos prestar também muito atenção a esta escritura, porque tudo aqui foi registrado na palavra de Deus para nosso crescimento e entendimento. Iniciando, versículo 8. Então, será do fato... Eu vou iniciar no versículo 7. É muito fantástico. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade já opera. E nós já podemos perceber, porque quando nós olhamos o tempo antigo, da lembrança da pouca memória que eu tenho, porque eu não tenho ainda 50 anos nesta terra. Eu me lembro da época das avós, como se vestiam, como ainda havia valores na família, como os filhos se dirigiam a seus pais, com honra, com respeito, e como também a vestimenta era tão preciosa, tão sagrada e tão honrada, que dava para distinguir quem era prostituta, quem não era. A época na qual ainda se corrigia o pecado, havia ainda repreensão. Os valores estão se degradando cada vez mais. O mistério da iniquidade já opera. Quando nós olhamos como as mulheres se vestiam antigamente, aquelas mulheres da Europa, sabe? Aquelas com o vestido lindo, comprido, aquele chapéu. Você vê na China com aquelas roupas tradicionais. A decência era uma lei para todas as nações. Na África, aquelas mamães com todas as suas roupas longas. Na China, na Europa, todas as mulheres tinham roupas tradicionais decentes, compridas, porque era uma ordem que foi passada para todas essas gerações. Mas algo acontece aqui que é tremendo. O mistério da iniquidade já opera.
e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o Espírito Santo, que é a ação da igreja, aqueles que estão defendendo ainda a palavra de Deus e a santidade de Deus. É a razão pela qual nós estamos aqui batalhando. Então nós percebemos que há uma degradação na sociedade e alguém está por trás. O mistério da iniquidade já opera cada vez mais, e nós podemos perceber na nossa sociedade como a sociedade está se degradando cada vez mais. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Vamos prestar o que a Bíblia nos diz aqui. Eu vou repetir esse versículo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Para serem salvos, não acolheram o amor da verdade. Muitos dizem, Jesus Cristo me salvou. O Senhor Jesus Cristo nos salvou, vindo nos mostrar como devemos viver para obter esta salvação. Porque se Jesus Cristo já havia trazido a salvação para todos, por que há o livro de Apocalipse? Porque dentro do livro de Apocalipse há juízo. O Senhor Jesus Cristo veio mostrar o caminho para que sejamos salvos. Ele é o caminho, então nós devemos andar por aquele caminho estreito. Estamos no labirinto, numa selva, e Jesus Cristo é o caminho para sair. Por isso, o que acontece aqui? Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Eu fico muito triste quando eu ouço alguns pastores, algumas pessoas que dizem que Jesus já pagou tudo na cruz, que não, mesmo se pecar não tem problema porque Jesus já pagou. Não! Jesus veio revelar que nós temos poder se vivemos pelo Espírito e que a morte foi vencida na cruz, porque depois da morte na cruz ele ressuscitou. Pelo estilo de vida cristão que ele nos revelou. Não cair nas tentações de Satanás. Defender a justiça. Defender a salvação. Defender a justiça de Deus. Perdoar, trazer para salvar, para que a pessoa possa ter uma vida de santidade, de justiça, um caráter nobre, começar a crescer em Cristo Jesus. Por isso ele diz para a mulher adúltera, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vem, não peques mais, porque se a pessoa continua a pecar, o que vai acontecer com ela? O dia que ela morrer, acabou, ela vai morrer nos seus pecados. É apenas energias de maldade, de lascívia, de fornicação, vai levar ela no lixo, o inferno, onde se queima apenas o lixo. A criação é uma casa, o planeta é uma casa. Dentro de uma cozinha, quando cozinha, o que é bom tu preserva, o que não presta tu joga no lixo. E depois vem aquela empresa para pegar todo o lixo e para queimar, talvez reciclar. O que não presta, o mundo foi criado por amor, e por amor ele há de subsistir. O que não presta vai ser jogado. Então, o que acontece aqui, voltando sobre o caso do anticristo, por isso eu digo, quem é o anticristo? Por que as pessoas se preocupam com ele?
Continuando, versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Para serem salvos. Para serem salvos, o amor da verdade. A verdade é essa. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que se esforçar e viver uma vida santa. Parar de pecar. Dominar sobre a sua carne, porque a carne, ela tem desejos pecaminosos. A cobiça nasce no coração, a raiva, a inveja, porque tudo que nós praticamos, expressamos com a nossa boca, nossas mãos, as nossas ações, quando nos levamos indo para uma direção para cometer o mal, é porque foi fomentado dentro do coração. E a decisão foi tomada dentro de nós. Então, se dentro de nós decidimos não fazer esta obra maligna, se decidimos não tomar aquele caminho ou não cometer aquele ato errado, então o que acontece? Não haverá pecado expresso. Aleluia! Por isso, o Senhor Jesus Cristo veio nos mostrar o caminho a seguir para que sejamos salvos. E a Bíblia diz, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11. Versículo 11. Segundo livro de Tessalonicenses, é o segundo livro de Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Está escrito, é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Você se lembra que Deus deu a permissão e a autoridade ao espírito maligno para ir enganar ao rei Acabe, porque o rei Acabe era um rebelde. Ele não aceitava a verdade trazida pelo profeta Micaías, mas ouvia apenas aqueles profetas que davam palavras para agradar a sua carne, a ele. Pode ler o livro do 1 Reis. Tudo. É esse Deus que é o Deus de Israel. E aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para que darem crédito à mentira. 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O Senhor Jesus Cristo veio anunciando esta mensagem: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. E o reino dos céus está dentro de vós. Não é que ele vai vir para cá, para lá, está dentro de vós. Ou seja, construir esse caráter nobre, de valores, defender o que é santo, o que é justo. Mas o que acontece com aqueles que não fazem, que não querem acreditar nesta mensagem que nós estamos a trazer aqui? A Bíblia diz aqui, é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Deus ele mesmo. Deus ele mesmo. Ele autoriza, Deus fomenta como que o rei Acabe vai morrer. E aqui como que o rei Acabe vai morrer. Deus fomenta já a morte, planeja a morte dele. E aqui Deus já está preparando a morte, Deus já está fomentando a morte
daqueles que se deleitam na injustiça. Aqueles empresários que lucram com a corrupção, no final sentam nas suas cadeiras, começa a rir, temos lucrado, aquele miserável, como eles são burros assim, conseguimos enganar, se deleitam na injustiça. Aquelas que têm prazer em se vestir para andar nu na rua, para serem chamadas de gostosas, se deleitam na injustiça, na imoralidade. Fala-se da verdade da palavra de Deus, não acreditam. Portanto, estão lá todos os dias, vendo quando passam na rua os cemitérios. A natureza nos ensina que esta modernidade, essa tecnologia não nos enganam. Às vezes eu falo com algumas pessoas cristãs, eu falo o seguinte: vocês acham que as muçulmanas, elas não sabem o que é tecnologia? Vocês acham que as muçulmanas, elas vivem em outro planeta? Será que elas não conhecem o mundo americano? Será que elas não vivem dentro do mesmo planeta que a gente, nós cristãos? Mas por que elas não mudarem? Por que elas não mudarem a sua santidade, a sua forma de se vestir? O que falta para elas é Jesus. Mas Jesus vai se revelar para eles. Essa é uma profecia também. Onde queria chegar? Porque Cristo fala aos cristãos. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Por isso, o que acontece? O Senhor já fomenta. O Senhor já fomenta a morte daqueles que se deleitam na injustiça, na iniquidade, e não dão ouvido e não abraçam esta verdade que nós trazemos. Continuamos, Apocalipse 3, versículo 10. Apocalipse 3, versículo 10. Assim está escrito. Esta é a promessa que o Senhor faz para os cristãos, para a noiva de Cristo Jesus sincera, para os filhos de Deus que serão revelados. O Senhor diz o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A Bíblia não diz somente na África, ou na Europa, ou na Ásia. Não, a Bíblia diz sobre o mundo inteiro. Às vezes eu me pergunto se aqueles que se preparem para a grande tribulação entenderam o que acabamos de ser lido aqui. O Senhor Jesus Cristo diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra, sobre o mundo inteiro. Não vai haver lugar. Sobre o mundo inteiro, a Bíblia diz. Só vou exemplificar alguma coisa para algumas pessoas que dizem que já estão se preparando para a grande tribulação. Hoje, para comprar, tu tem que ir no supermercado. Principalmente na Europa, mesmo na África já tem a tecnologia aí. Todo mundo está num sistema financeiro. Todo mundo tem dinheiro no banco. Depende de um banco. E o que acontece? Se nem consegue jejuar 2 dias, 3 dias, ele diz que quando o anticristo vai chegar, tu não vai pegar a marca da besta. Tu vai te esconder aonde? Hoje, aonde? Hoje tu compra tudo no mercado, no supermercado. O mistério da iniquidade já está trabalhando. Tudo já está sendo fomentando para aquela hora. As feiras em breve vão fechar. Tudo vai ser condicionado em supermercados. O dinheiro em papel cada vez mais vai também desaparecer. Mas uma marca da besta não é o assunto de hoje. O assunto de hoje
e entender o que é necessário. Porque o Senhor diz aqui, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ele está a falar para aqueles que guardaram a palavra de perseverança, aqueles que receberam a verdade com amor e obedeceram. Felizes aqueles que ouvem e obedecem, diz a palavra de Deus. Então, o que acontece aqui? Eu quero dizer que é o próprio Senhor que traz a tribulação. É o próprio Senhor Deus que traz a tribulação e a grande tribulação. Não é outra pessoa. Não é outra pessoa que traz a tribulação e a grande tribulação. Ele mesmo diz, para provar os habitantes da terra, que trouxe a tribulação a Jó. Não é Satanás. É Deus, porque é Deus que deu a permissão e a autorização. E esse Deus não mudou, ele é santo. É Deus que traz o juízo. É Deus o Criador, Satanás tem nenhum poder. Ele mesmo é submisso à ordem divina. E nós temos responsabilidade, porque lembrai-vos, Deus julgou Adão, Eva e a serpente. Cada um tem a sua responsabilidade nos atos. Cada um é culpado das suas boas obras, tanto quanto das suas maus obras, ou seja, responsável de cada ação. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos prestar muito bem atenção aqui. Esta é uma visão que foi dada a João. Nós estamos no livro de Apocalipse, é no Novo Testamento. Apocalipse 5. Aqui nesse capítulo está sendo narrada a visão do João, de quem está sentado no trono, a visão do Cordeiro de Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele tem na mão o livro com os selos. Como é um pouco longo por causa do tempo, eu peço que vocês mesmos façam leitura na sua casa do livro de Apocalipse 5. E eu vou no livro de Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, mas tem algo que eu queria ler. No livro de Apocalipse 5, versículo 8. Versículo 8. E quando tomou o livro, Apocalipse 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, você se lembra da revelação do trono de Deus, o Cordeiro no meio, e na volta do Cordeiro tem 4 seres viventes? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Pois que eu digo, não é uma questão de raça. Deus criou todo mundo neste planeta. Tanto os asiáticos, africanos, europeus, não importa a raça e a cor, é o campo do Senhor, é o jardim do Senhor, Ele que criou. O que importa é o que está dentro, o espírito. Os vasos são vasos. E o espírito pode ser nobre, não é uma questão de dinheiro, que seja pobre ou rico. Porque caráter não se compra com dinheiro. É isso que vai salvar. Espírito que vai vivificar a carne. E está chegando o dia da revelação dos filhos de Deus. Então eu gostaria de chamar a atenção aqui que o Cordeiro que tem os livros e na volta do trono de Deus, aqui é o trono de Deus. Não é no inferno que está acontecendo isso. A Bíblia diz que está acontecendo no trono de Deus. Foi no trono de Deus que também foi tomado o julgamento para a morte do rei Acabe. Não foi no inferno.
Continuando, olha o que acontece no trono de Deus. Diz aqui, capítulo 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu, está no livro de Apocalipse. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes. Havia 4 seres viventes do lado do cordeiro. E isso está lá no trono de Deus. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz do trovão, vem! Então, os seres viventes que estão no trono de Deus, aqueles seres tremendo na presença do Senhor, diz, vem! Vou repetir essa leitura. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com o arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele saiu vencido para vencer. Você sabe onde ele recebe a coroa? Lembrando que esta cena está acontecendo na sala do trono. Os 4 seres viventes que estão com o cordeiro. Eles chamam, eles clamam, vem! E o espírito, o cavalo branco e seu cavaleiro aparecem. Ele recebe a coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Ele recebe autoridade para ir cumprir a missão que lhe foi dada. Quando Satanás recebeu a permissão de Deus para ir atacar Jó, ele saiu com toda a sua fúria. Quando Deus enviou aquele espírito maligno para enganar a Acabe, Deus disse, tu o enganarás e tu prevalecerás. Esse cavalo é cavaleiro branco. Esse anticristo que está vindo para enganar, ele vem com toda a força cumprir a sua missão, a ordem que ele recebeu sem piedade. Quando abriu o segundo selo, 3, versículo 3 do capítulo 6. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz. Ai. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom, mas nós não podemos esquecer que Ele é justo e santo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar, ou seja, ele recebe a autoridade de tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Deus lhe dá permissão de confundir os homens para que os homens se matem uns aos outros. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes. No meio dos 4 seres viventes. Você se lembra no livro de Apocalipse, capítulo 5, como é descrito o trono de Deus? No meio dos 4 seres viventes está o cordeiro. E ouvi uma voz, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, o espírito. O espírito não vai ser danificado. Mas para comer a carne, a comida vai ficar caríssima. Mas o espírito que espera em Deus, o espírito que espera em Deus não pode ser danificado. Sabe por quê? Eu vou exemplificar também. Quando quer extrair o óleo
que seja óleo de milho, óleo de coco, suco de uma fruta, tem que exprimir. Eu gostaria de dizer que, enquanto cristão, às vezes as dificuldades da vida é para que teu espírito possa crescer. Se é sinceros com Deus. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno, alguém diz que o inferno não existe. Eu me pergunto como um cristão pode dizer que o inferno não existe quando é o próprio Senhor Jesus que mais pregou sobre o inferno. E o inferno ainda está mencionado no livro do Apocalipse, está mencionado no livro de Apocalipse, no Novo Testamento. E seguia o inferno, e foi-lhes dada autoridade, a morte e o inferno, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Com a autoridade de Deus, foi-lhe dada esta autoridade. Mas tudo isso para quem? Para aqueles que perecem. Para aqueles que se deleitam na mentira, que se deleitam na iniquidade, na imoralidade, na injustiça. Deus está... São instrumentos e seres, anjos ao serviço do Senhor. Os instrumentos de destruição do Senhor. Quem é o anticristo para as pessoas temerem a ele? Teme a Deus, amados. Teme a Deus e dá-lhe glória. Teme a Deus e dá-lhe glória. Teme a Deus e dá-lhe glória. Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 7. Eu vou ler aqui iniciando no versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A Deus devemos temer. Quem é o anticristo? A Deus devemos temer. Quem é o anticristo? Por que se preocupa tanto com ele? Prepare-se para sair. Prepare-se para o dia da revelação dos filhos de Deus. Porque o próprio Senhor diz que será sobre toda a terra. O Senhor já fomentou, já preparou, já arrumou seu exército, que há de agir com máxima violência, ferocidade, fast and furious, para destruir, para dizimar, matar. A morte, o inferno, os 4 cavaleiros de Apocalipse. E vocês sabem que o primeiro no cavalo branco é o anticristo. É porque ele vem para enganar. É por isso que o Senhor lhes enviará o espírito do engano, para que eles acreditem na mentira. Acreditam na mentira. Você se lembra no livro de Êxodo? O Senhor Deus disse: eu vou sair à meia-noite, eu vou tirar a vida dos primogênitos. O Senhor sai para matar. E nós sabemos que Deus e Jesus são um. Por isso se fala da ira do Cordeiro. Eu não sei qual Jesus as pessoas estão esperando. O Jesus de olhos azul, Jesus de olho verde, marrom. A Bíblia diz que Jesus tem olho de fogo. Ele é santo.
voz de trovão. Não é brincadeira que está vindo. Os cavaleiros vêm cumprir suas missões. O espírito do anticristo vem cumprir a sua missão. Caia fora da ira de Deus. Teme a Deus. Prepare-se para sair daqui. Não faça parte daqueles que se deleitam na iniquidade, na imoralidade. O livro de Romanos 8,19 diz: a criação inteira aguarda a revelação dos filhos de Deus. Este mundo é o campo do Senhor. Depois da revelação dos filhos de Deus, na hora da colheita, o Senhor precisa enviar seus anjos para atar o joio, marcar o joio. E o inferno seguia o cavalo, esse é o cavaleiro. O Senhor precisa marcar o gado. E o Senhor precisa marcar esse gado. E alguém tem que fazer isso. Alguém tem que vir para marcar o gado, marcar o joio, para que o cavaleiro que vem com o inferno possa levar para o inferno. O mundo é o campo do Senhor. O trigo, os filhos de Deus, onde se é revelado. E assim tem a separação. E no campo do Senhor, que é o reino do Senhor, tem que ver os ceferos. Os ceferos vêm para atar, amarrar, juntar e depois tirar para queimar. O inferno seguia o cavaleiro. E depois voltam os filhos de Deus para resplandecer no reino de seu Pai, o reino milenar. Que Deus abençoe. Shalom.